Meus queridos alunos do segundo, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Comece essa semana disposto a vencer, pois você é capaz. Bom dia e uma boa semana. Vamos iniciar nossa aula esclarecendo sobre o roteiro dessa semana, tá? Que vai de 14 a 18 de setembro. O nosso tema hoje é o que são as proteínas e como são produzidas. Eu pedi na última atividade que vocês pesquisassem o que era proteína para ficar mais fácil de vocês entenderem do que se trata a aula de hoje, tá bom? A habilidade que nós vamos trabalhar é descrever o processo de síntese de proteínas, relacionando os diferentes tipos de RNA por meio de texto ou esquemas explicativos e reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a sequência de bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína. A gente vai entender isso até o final desse roteiro, com certeza, tá bom? Quais as atividades da nossa semana? Primeira, vocês deverão assistir a aula no SMSP hoje, às 17 horas. O assunto e a habilidade é a mesma, tá? Então, vamos assistir, porque já vai ajudar vocês na resposta dos exercícios. Assistir a videoaula da professora Meire, que vocês já estão assistindo. Perdão. Assistir os 3 vídeos que estão no Google Forms e realizar as atividades de acordo com o link de sua sala. Eu postei lá 3 videozinhos curtos, muito legais, que dá para explicar direitinho a síntese de proteína. Procurem assistir antes de realizar as atividades, vocês vão ver como vai ficar mais fácil de entender, tá bom? As proteínas. Sempre ouvimos falar que proteínas são importantes, que os alimentos contêm proteína, que existem dietas à base de proteína. Mas afinal, o que é uma proteína? As proteínas são macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Elas são encontradas em todos os tipos de células, até nos vírus. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através de ligações chamadas peptídicas. O que é macromolécula? Macromolécula é o mesmo que uma molécula muito grande formada por moléculas menores, tá bom? Qual a importância das proteínas? Elas são fundamentais para qualquer ser vivo, até para o vírus. Toda manifestação genética é dada por meio de proteínas. A gente vai ver como isso acontece. Grande parte dos processos orgânicos, ou seja, dos seres vivos, são mediados por proteínas, que são chamadas de enzimas. Sem proteínas, nós não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria. Segundo a teoria da origem da vida, os primeiros seres vivos, chamados de coacervatos, nada mais eram do que compostos proteicos. Bom, a gente falou que as proteínas é um conjunto de aminoácidos, mas o que são aminoácidos? Rapidinho uma aula de química, tá? Os aminoácidos são as moléculas que vão dar origem às proteínas. Por que esse nome? Aminoácidos. Então vamos lá. Esse lado dessa molécula, com esse nitrogênio e os 2 hidrogênios, é chamado de amina. E esse outro canto, com 2 oxigênios, um carbono e um hidrogênio, é chamado na química de ácido, tá? Então, aminoácido. E aqui, esse R não é R de Rosemary, não. Então, aminoácido, todo aminoácido tem esse pedaço aqui, esses 2 aqui. E aqui é o que a gente chama de radical. Aqui é isso que muda os aminoácidos e faz com que eles sejam diferentes um do outro. Depois a gente vai ver que existem 20 aminoácidos só na natureza. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação covalente entre 2 aminoácidos. Então, os aminoácidos se unem por ligação covalente, formando as proteínas. Mas todos os aminoácidos que se ligam formam uma proteína? Depende. Quando são poucos aminoácidos que estão ligados, eu não chamo de proteína. Eu chamo apenas de peptídeo. Mas quando são muitos, acima de 70, 80 aminoácidos, eu vou chamar de proteína. Aqui eu estou mostrando para vocês, isso daqui é o nome e o símbolo dos 20 aminoácidos existentes na natureza. Então, aquela partezinha que eu mostrei da amina e do ácido é igual em todos. O que difere é o Rzinho lá. Cada um tem um. E existem 20 tipos diferentes. Tá? Pergunta que não quer calar. Se só existem 20 aminoácidos na natureza, então, quantas proteínas diferentes vão existir? Resposta: um número infinito. Mas como assim, dona Meire? Por quê?
Porque assim, gente, cada proteína é formada por diferentes tipos de aminoácidos. Além disso, a quantidade de cada um varia de uma proteína para outra. E ainda a sequência deles também pode variar. Qual a conclusão? As proteínas se diferenciam pelo tipo, pela quantidade e pela sequência de aminoácidos. Ou seja, eu tenho a proteína X e Y. Se os tipos de aminoácido forem diferentes, ela já é diferente. Se os tipos forem o mesmo, mas a quantidade for diferente, é diferente. Se o tipo e a quantidade é o mesmo, então elas são iguais? Não, porque às vezes a sequência vai ser diferente. Vem um primeiro, depois vem o outro. E isso quem determina é o DNA. É isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Aí, quanto à produção de aminoácidos no organismo, eles são classificados em dois tipos: não essenciais ou naturais. São os aminoácidos produzidos pelo organismo. Então, existem aminoácidos, 20 tipos, que o nosso organismo produz. Mas tem uns que nós não produzimos, que são os essenciais. Mas e aí, como é que eu faço sem esses aminoácidos? Eu não preciso deles? Precisa. Então, como é que eu faço para obtê-los? Através de uma dieta, ou seja, pela alimentação, tá? Então, comendo frutas, verduras que têm esses aminoácidos, ou carne, leite, ovo. Então, muitas vezes não tem, meu organismo não produz, mas eu como alguma coisa que tem, porque eu vou precisar dele. Porque nós precisamos de todos os aminoácidos para os processos de produção de proteínas. Não pode faltar nenhum. Quais as funções das proteínas? Por que elas são tão importantes? Então, se as proteínas não existissem, a vida na Terra também não existiria. Elas fazem diversas funções, tá? Então, ela tem a função catalítico-enzimática, que é de acelerar as reações. Depois a gente vai ver a definição de enzima. Existem proteínas transportadoras, que elas transportam diversos componentes. Então, por exemplo, as lipoproteínas, que transportam o colesterol, a hemoglobina, que transporta o oxigênio pelo sangue. Nós temos as proteínas de reserva, que quando não tem outra substância para fornecer energia, elas que fornecem, que é o caso da caseína, que tem no leite da vaca, e a albumina, que está nos ovos das aves. A albumina é aquela parte branca do ovo. A contração. Então, existem proteínas que promovem os nossos movimentos. Então, por exemplo, os nossos músculos se movem graças à proteína actina e miosina. É o que faz os nossos músculos se moverem. Elas também podem ser proteínas reguladoras, ou seja, hormônios. Elas atuam como mensageiras químicas, regulando as atividades. Por exemplo, a insulina é uma proteína que ajuda a célula a guardar a glicose. A gente já viu sobre isso. E a adrenalina, todo mundo conhece, é um hormônio que vai fazer com que a gente fique em estado de alerta, né? Existem proteínas que são estruturais, ou seja, participam na nossa estrutura, nos sustentando e promovendo muitas vezes rigidez. É o caso do colágeno, que todo mundo já viu falar, que tem na pele, e a elastina. Também existem proteínas de defesa e proteção. Por exemplo, os anticorpos, né? São proteínas, são substâncias produzidas pelos glóbulos brancos que vão nos defender. Existem proteínas que atuam na genética. Como assim? Elas estão envolvidas com os ácidos nucleicos, com o DNA e o RNA, que é o caso das nucleoproteínas. Aí vamos falar sobre as enzimas. As enzimas são proteínas catalisadoras, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações, sem sofrer alteração no seu processo global. Qual que é a função? Viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando-as para formar novos compostos. Então, é assim, tem muitas reações químicas que acontecem na nossa célula que, se dependesse só das substâncias, ia demorar muito para acontecer. Aí existem proteínas, que são as enzimas, que vêm e aceleram essas reações, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre a síntese de proteína. O que é síntese de proteína? É o como elas são produzidas ou fabricadas no organismo. Ou seja, como ela é feita dentro das nossas células. Para a gente entender esse processo, nós vamos retomar algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas. Vamos lá. Lembra do DNA e do RNA? Qual que é a diferença mesmo? Então, o DNA, ele é formado por nucleotídeos, assim como o RNA. Só que os nucleotídeos do DNA têm o açúcar pentose, que é uma desoxirribose, tá? E a fórmula dele, então, é essa.
Já o RNA, a pentose é a ribose. Além disso, no RNA, as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e uracila. E no DNA é adenina, citosina e guanina, mas aí é a timina. Muita atenção, porque para entender a síntese você vai ter que saber essa diferença, hein? E para resolver os exercícios também. Aí vamos começar pelo RNA. Como a gente já viu, ele é um ácido ribonucleico, uma molécula de fita simples, e ele é dividido em 3 tipos. O mensageiro, que eu chamo de RNA-M, o transportador, que eu chamo de RNA-T, e o ribossômico, que eu chamo de RNA-R. O que faz o RNA-M, ou mensageiro? Ele leva a informação da sequência proteica a ser formada do núcleo para o citoplasma, onde ocorre a tradução. Ele contém uma sequência de trincas correspondente a uma das fitas de DNA. A gente vai ver isso na prática, eu explicando, tá? Cada trinca, ou 3 nucleotídeos no RNA-M, é denominada códon e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Então, é assim, ó. São vários nucleotídeos. Cada 3 nucleotídeos formam o que eu chamo de códon. E cada códon vai dar origem a um aminoácido. O RNA-T é aquele que leva os aminoácidos do RNA para o RNA-M durante o processo da síntese proteica. É como se ele fosse um caminhãozinho que ia pegar a matéria-prima para fazer, que é os aminoácidos. As moléculas de RNA-T apresentam em uma determinada região uma trinca de nucleotídeos que se destaca, denominada anticódon. É através do anticódon que o RNA-T reconhece o M, onde deve ser colocado o aminoácido por ele transportado. Cada RNA-T carrega um aminoácido específico, de acordo com o anticódon que possui. Então, olha lá, ó. Isso aqui é um esqueminha plano de um RNA transportador e aqui em 3 dimensões. Então, é assim, ó, nessa parte de baixo vem o anticódon, que vai se ligar ao códon do RNA mensageiro. E aqui se liga o aminoácido. De acordo com o anticódon, é o aminoácido que vem aqui, é específico. Ele carrega esse aqui, aquele outro, sempre carrega o mesmo. Cada transportador carrega um único aminoácido, ele nunca muda. O que vem aqui é sempre o mesmo, e aqui também. Então, o códon é a sequência de 3 nucleotídeos do ácido ribonucleico mensageiro, que na síntese de proteínas representa a codificação da informação genética para um determinado aminoácido, ou para terminar a cadeia polipeptídica, ou seja, a proteína. O anticódon é a sequência de 3 nucleotídeos do RNA transportador. Então, é assim, gente, códon mensageiro, anticódon transportador. Nós vamos ver como isso acontece na prática. Aí nós temos o terceiro tipo, que é o RNA ribossômico. Por que ribossômico? Porque justamente ele compõe os ribossomos, que é essa organela aqui, que é onde acontece a síntese de proteína. Os ribossomos são formados por RNA ribossomo e proteínas. Então, aqui nós temos a subunidade maior a menor. Aí vem o RNA mensageiro e aí vai formar a cadeia proteica. Aí nós vamos ver quais as etapas da síntese de proteínas. A síntese de proteínas começa com a transcrição. O que é a transcrição? É a síntese ou produção do RNA-M, mensageiro, pelo DNA. É o processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando como molde o DNA. A tradução é a segunda etapa, que é a organização dos aminoácidos soltos no citoplasma, lá da célula, pelo RNA, de modo a formar uma proteína característica. Nossa, vamos ver que interessante? Então, aqui, primeira parte, transcrição. Aqui eu tenho um recorte plano, simples, de como acontece a transcrição. Então, isso é uma molécula de DNA, ela se abre, os nucleotídeos vêm se ligar, igual a duplicação. Só que aqui, ao invés de T, vai vir U, porque o RNA não tem T, tá? O resto é tudo igual. Aí, ela se desliga e forma. Mas agora, a gente vai ver um jeito tridimensional e chique dessa formação. Vamos lá? Então, olha lá, você tem um pedaço da molécula de DNA que eu chamo de gene. É um trecho do DNA que, na maioria das vezes, codifica uma proteína. Então, você tem um trecho, a região que indica a sequência do gene vai se ligar a uma enzima responsável pela transcrição. É o RNA polimerase. Aí aqui, ó, é onde vai ser o final.
tá? Então, vai começar a transcrição aqui e vai terminar aqui. Então, o RNA mensageiro é só um pedacinho de uma parte do DNA. Clique aqui para continuar a animação. Vamos ver? Então, olha lá, ó. Aqui você tem uma sequência de bases do DNA e aqui vai ter a outra sequência que corresponde no DNA. Aí separa as fitas, olha, está começando a produção de RNA. As duas são separadas, tá? Aí vai lá, o que vai acontecer? Certo? O RNA polimerase reconhece que está começando, está na hora de fazer o RNA mensageiro. Aí ele vai deslizar pelo RNA e vai ligar, pelo DNA, perdão, e vai ligar os nucleotídeos, de acordo com a sigla. Ó, A vai vir U, G vai vir C, G vai vir C, C vai vir G, T vai A vai U, T vai A, C vai G, T vai A, tá? Então, isso daqui é uma molécula de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro. Aí, essa molécula se desprende e as duas de DNA se ligam novamente. E eu tenho uma nova fita de RNA mensageiro. Aí essa parte aqui é uma parte que nós não vamos aprofundar muito, que a hora que é feita a RNA, tem parte que não interessa para fazer a proteína, que são os introns. Eles são eliminados, ficam só os exons, tá? Então aí o RNA mensageiro fica pronto. Aí a tradução. Segunda fase. Depois que eu fiz o RNA mensageiro, ele tem que ser traduzido, tá? A tradução é a própria síntese de proteínas. Quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele se associa ao ribossomo. Depois dessa associação, o RNA transportador leva os aminoácidos que vão ser ligados, formando assim a proteína. Então, olha lá, o que é a tradução? É a formação de cadeia de aminoácidos, os polipeptídeos ou proteínas. Pode também ser chamado de síntese de proteína. Na tradução, o RNA passa para uma sequência de aminoácidos, tá? A sequência de base de RNA passa para uma sequência de aminoácidos. Cada grupo de 3 bases consecutivas, códon, corresponde a um aminoácido. A gente já falou sobre isso. Todas as fitas de RNA-M começam com o códon AUG, que corresponde à metionina. Então, qualquer proteína vai começar com a metionina, que é um aminoácido. O RNA-T tem o anticódon, um código de 3 letras, contrário ao código do RNA-M. É por esse motivo que o RNA-T e o RNA-M se encaixam. Quando o ribossomo encontra o código UAA, UAG ou UGA, significa que a proteína está pronta. Aí ele para, porque como é que eles vão saber que ele tem que parar? Por causa desses códons aqui. Vamos ver uma animação rapidinho desse processo. Olha lá. O AC começou. Aí vem lá, ó. Se é AGA, vai ser o CU. Olha lá. Deixou o aminoácido ali, ligou. Aí, ó, o AC ao G. Olha lá, o ribossomo vai deslizando. Olha lá, parte de cima, parte de baixo. E aí forma a proteína. Olha lá, isso aqui é a proteína. Olha só que legal. E aí, a fita de RNA é destruída ou é feito mais alguma coisa. Aí, aqui, ó, como é que eles sabem qual é o aminoácido, né, que vai ligar em cada um? De acordo com as bases nitrogenadas. Se são 20 tipos diferentes e são 3 bases, então são mais de 64 códons possíveis. Então, como é que funciona isso? O que os cientistas descobriram? Que os aminoácidos, o mesmo aminoácido, ele pode ser codificado, isso aqui é chamado, gente, de código genético. Os cientistas descobriram que o mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons, tá? Então, veja bem, ó, UU, fenilalanina, UUC, fenilalanina. Como é que foi montada essa sigla? Olha só, ó, você tem aqui U, aí você tem aqui U, e a última U. Aqui você tem aqui, aqui e aqui C, e assim por diante, tá? E aí, veja, olha lá a leucina, tem não sei quantos que coisa, a valina. Então, é assim, o mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. Olha só. Olha o que vai aparecer agora na nossa tela. Vamos acompanhar.
Como a maioria dos aminoácidos pode ser codificados por mais de um códon, dizemos que o código genético é degenerado, ou seja, o mesmo aminoácido pode ter diferentes códigos. Olha aqui, tá vendo que está montando vários códigos? Eu vou clicar para vocês verem a continuidade disso. Olha lá, tá vendo? Alenina, janina, asparagina, asnina, cisteína, glutamina. Olha, isso aqui são os códons que pode codificar cada um deles, tá? Aqui, ó, metionina, tal. Cada um. Olha a serina, olha a arginina, olha a leucina, tá? Outra coisa, gente, o código genético ele é sempre feito por essas bases nitrogenadas e sempre pelo códon e anticódon. Então, se existe aquele aminoácido ali naquela célula e existe o códon, aquele aminoácido vai se ligar e vai formar. Então, como só existe essas 64 possibilidades, o código genético é chamado de universal, ou seja, para montar a proteína, ele vale tanto para mim, como para a formiga, como para coelho, como para o sapo, tá? O códon, ele vai vir o mesmo aminoácido. Então, os mesmos aminoácidos formam as proteínas dos diferentes seres vivos, certo? E esse código é sempre o mesmo, por isso que a gente diz que ele é universal. Aí, aqui, continuando, né? Peraí, vamos voltar, ver se tem mais alguma coisa. Ah, lá. Aí aqui está o nome de cada um, que tinha lá naquela tabela, tá vendo? Olha lá, stop. Lembrando que a metionina sempre começa, e esses 3 códons aqui, eles fazem parar a produção de proteínas. Então, olha lá, ó, em um gene, que é um pedacinho de DNA, a sequência de bases de uma das cadeias de DNA é transcrita na forma de uma molécula de RNAM, que por sua vez será traduzida em uma cadeia de polipeptídeo. Cada trinca de base no RNAM, códon, corresponde a um aminoácido na proteína. Vamos ver uma animação para entender isso. Então, vamos lá. Olha lá. A tradução gênica. Então, você tem uma cadeia de DNA que é chamado de fita molde, tá? Aí, os nucleotídeos vêm e se ligam de acordo com a sequência. Então, olha lá, ó, A, C, C, U, G, G. A, U, U, U. Lembre-se, no RNA não existe T. C, 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 G, G, G. Aqui é C, viu, gente? Tá errado. É G, G, C, tá? Houve um erro aqui. Aqui, U, G, A, G. Olha lá, tá vendo? A, G, T, U. Aqui é C e aqui é A. Descobri outro erro. Esse PPT não é meu, viu? Vou contar esse segredo agora. Aí, então, essa é a diferença das letras. Aí você tem a tradução. Então, essa fita de DNA vai lá, o RNA transportador vai trazer esses aminoácidos aqui. Olha lá. Triptofano, fenilalanina, glicina e serina. Agora, nós vamos começar a falar sobre a síntese, tá? Então, fez lá o RNA mensageiro, o RNA-T vai transportar a metionina, que vai iniciar a tradução. Encaixa no local do ribossomo chamado sítio P, né? E o T tem um anticódon que liga ao códon do RNA. Vamos ver acontecendo na prática? Olha lá, o sítio P e o sítio A. Sítio A é de aminoácido e sítio P é do lugar onde ele vai se deslocar, ele vai ser liberado, tá? Tá, o primeiro códon sempre vai ser a OG, que é a metionina. Aí, olha lá, vai vir um outro, olha lá, ó, CGG, aí vem o outro lá, né? Aqui deveria ser UAA, né? Ele vai vir de acordo com o códon aqui e vai ligar aqui, ó, a ligação peptídica vai ser formada. Aí ele vai continuar, tá? Aí vai vir o próximo. Aí, conforme eles vão passando de um sítio para o outro do ribossomo, conforme o ribossomo vai deslizando, eles vão vindo e vão se ligando de acordo com o códon e o anticódon.
E aí vai ligando os aminoácidos. Aí o RNA transportador sai e fica só o aminoácido. Ah lá. Só no primeiro que ele errou, viu, gente? Agora já tá tudo certinho. Ó. Ah lá. Aí vai chegar no AG, que é o final. E acabou. Aí vem uma substância que chama fator de liberação, vai liberar, tá? O RNA daqui, certo? Depois que esse fator se ligar ao AG, o aminoácido anterior dissocia-se do complexo ribossomo. Aí o ribossomo fica sem nada, o RNA mensageiro sai e aí está pronta a proteína, tá? Aí o ribossomo se dissocia e o peptídeo recém-formado é a nova proteína. E acabou-se a tradução. Veja bem, à medida que um ribossomo se desloca sobre uma cadeia de RNA mensageiro, traduzindo sua mensagem na forma de uma cadeia polipeptídica, outro ribossomo pode também iniciar a tradução do mesmo RNA mensageiro. Ou seja, o RNA estava lá no ribossomo, de repente ele sai e encontra outro, ele pode ser traduzido também. Assim, vários ribossomos podem se encaixar sucessivamente no início de um RNA, percorrendo e saindo na extremidade oposta, todos sintetizando o mesmo tipo de cadeia polipeptídica, ou seja, a mesma proteína. Esse conjunto formado por vários ribossomos traduzindo o mesmo RNA é chamado de polirribossomo. Olha aqui, ó. Aí eu trouxe para vocês verem. Olha lá, um ribossomo aqui vai passando, vai passando, vai passando e vai formando as proteínas, tá? Agora, gente, tem uma surpresa. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios. Alguns desses exercícios estão lá nas atividades do Google Forms para você resolver. Então, a surpresa é, eu vou fazer junto com você e você que teve o prazer de assistir a minha aula, já vai ver como responder aqueles exercícios. Não são todos, mas alguns são os mesmos que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. O aminoácido leucina pode ser codificado por mais de uma trinca de nucleotídeos. A gente acabou de falar disso. Do DNA, AAT, GAA e outras. Assim sendo, podemos dizer que o código genético é degenerado, o que significa que um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Sim, nós acabamos de ver isso. Um aminoácido pode ser codificado por apenas uma trinca de nucleotídeo de DNA. Não, nós já acabamos de falar o contrário em cima, né? Assim como a leucina pode ser codificado por diferentes trincas, uma determinada trinca também pode codificar diferentes aminoácidos. Não, tá? Cada trinca tem o seu respectivo aminoácido. O que acontece é que o mesmo aminoácido pode ser carregado ou lá no RNA mensageiro traduzido em o mesmo aminoácido em várias códons, tá? Então, a única correta é a número 1. Vamos ver se a gente acertou? Letra C, apenas a 1. Muito bem, acertamos. A número 2. Uma proteína tem uma sequência de aminoácidos determinada pelas trincas de base presente na molécula de DNA correspondente. Abaixo temos algumas dessas trincas e os aminoácidos que as mesmas codificam, que é isso aqui. Se um segmento de RNA mensageiro tiver a seguinte sequência, GGG, UUG, UCC, CCC, CAU. A sequência correta dos aminoácidos no segmento proteico será, olha, nós temos uns passos para resolver isso aqui. Então, veja bem, ó, sequência de base no DNA. E aqui os aminoácidos, de acordo com o DNA. Vocês estão vendo que aqui tem T? Só que a sequência que ele me deu é de RNA mensageiro. Então, primeiro, nós temos que descobrir qual foi o DNA que fez esse RNA, tá? Então, olha lá, ó, veja bem.
Vamos ver. Ai, fiz besteira. Mostrei a resposta antes. Assim não vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, veja bem. Primeiro eu tenho que transformar isso em DNA. Então, olha lá, ó. Se aqui no RNA é CGG, qual vai ser o RNA, o DNA? GCC, que é sempre assim. Se aqui é UUG, aqui vai ser AAC. Se aqui é UCC, o DNA vai ser AGG. Se aqui é CCC, vai ser GGG. Ah, ó, presta atenção agora. Se aqui é C, é G. Se aqui é A, isso é no RNA mensageiro. Lá no DNA vai ser T, porque ele tem T. E se aqui é U, vai ser no RNA A, que é o que corresponde. Agora sim, a gente pode colocar para vocês verem. Olha lá, ó. CGG, UUG, UCC, tal, e qual vai ser? GCC, AAC, AGG, GGG e GTA. Aí você olha aqui, ó. Então, olha lá, ó. GCC é arginina. AAC é leucina. AGG é serina. GCC, olha lá, GGG, perdão, é prolina. E por último, GTA, que é histidina. Então, veja, primeiro você transformou o mensageiro em RNA, em DNA, perdão, e depois você buscou aqui na tabela os aminoácidos. É assim que os cientistas fazem com aquela tabela quando eles vão ver a sequência de uma proteína, como que é, tá? A número 3. Em relação aos ácidos nucleicos, a única afirmativa incorreta é, vamos lá, participam da síntese proteica que ocorre nos polissomos, localizados no citoplasma das células eucariontes. Polissomos é o mesmo que poliribossomos e célula eucarionte é as nossas células. Então, é verdade. A síntese de RNA, a partir do DNA, recebe o nome de transcrição. Isso mesmo, ó. Transcrição, DNA passa para o RNA. Tradução, RNA faz proteína. Adenina, timina, citosina e guanina são as bases nitrogenadas do DNA. Tá certo, né? Hoje em dia, técnicas modernas do estudo do DNA estão sendo muito usadas em paternidades duvidosas e crimes. Olha o ratinho aí, muito verdade. Em seres como os vírus, encontramos os dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA, espalhados no citoplasma viral. Veja bem, os vírus, gente, ou eles têm DNA ou eles têm RNA. Nós já tivemos uma aula sobre vírus e coronavírus esse ano, tá? Então, ele não pode ter os dois juntos. Ou ele tem uma coisa ou ele tem a outra. Então, a resposta certa é que os vírus, eles ou tem uma coisa ou tem outra. Então, a resposta que está errada, a afirmativa errada, é essa. A4. Observe a sequência de nucleotídeos de um vírus de RNA. Então, olha lá, essa sequência, considerando que esse segmento de RNA codifica um determinado peptídeo ou proteína, é correto afirmar. Então, vamos lá. Os códons, que é cada trio aqui, dessa sequência, sinalizam os mesmos aminoácidos em seres humanos. É o que eu falei para vocês de ser universal, tá? Então, se essa sequência tiver no ser humano, vai fazer a mesma proteína, tá? A inserção de... Então, tá certa, tá? Então, nós não vamos precisar ver o restante, dona Meire. Vamos lá. A inserção de um nucleotídeo entre a quarta e a quinta base não altera o código genético. Altera sim, tá? Os códons GCA e GCG são degenerados porque codificam os aminoácidos diferentes. Não. Eles seriam degenerados se codificassem aminoácidos iguais. Os anticódons do primeiro e do segundo códon dessa sequência são, respectivamente, ó, anticódon do primeiro e segundo, tá? GCA, vamos ver? Não, não é, porque aqui é GCA, teria que ser CGU. E UGA, não, é UCA, então seria AGU, então não é, tá? Então, resposta correta, a primeira, tá? Número 5. Nos últimos anos, a biologia molecular tem fornecido ferramentas úteis para a produção de plantas e animais transgênicos. As informações armazenadas nas moléculas de DNA são traduzidas em proteínas por meio de moléculas intermediárias denominadas, quem faz a tradução? RNA-M.
Com relação ao código genético e à síntese de proteínas, assinale a alternativa falsa. Ó, outra vez, a errada. Todas as células do corpo têm a mesma coleção de genes, mas apesar disso, encontramos células com formas e funções diferentes. Esse processo se chama diferenciação celular. Vocês não vão lembrar, porque a gente viu isso lá no comecinho do ano, mas é isso sim. Tá? As células são diferentes, tá? Mas a carga genética é a mesma. Nós vimos lá no presencial ainda. Os ácidos nucleicos podem aparecer livres na célula ou podem estar associados às proteínas, compondo os cromossomos e ribossomos na forma de moléculas complexas de nucleoproteína, certinho? Quem é ácido nucleico? DNA e RNA. Duas grandes etapas estão envolvidas na síntese de proteína. A transcrição, que compreende a passagem do código genético do DNA para o RNA, e a tradução, que compreende o trabalho do RNA de organização dos aminoácidos na sequência determinada pelo código genético, certinho? A mutação constitui uma alteração na sequência de bases nitrogenadas de um segmento de DNA e pode ser provocada por radiações, por raios cósmicos, raio-x, ou mesmo por exposição aos raios ultravioletas do Sol, certinho? Na molécula de DNA, encontramos sempre desoxirribose e 5 tipos de base: adenina, guanina, timina, timina e uracila. 2 erros aqui. Primeiro, não são 5, são 4. E não existe uracila no DNA. Última pergunta. Na síntese proteica, observa-se os seguintes eventos. 1. O gene, que é um segmento de DNA, é transcrito em RNA mensageiro. O RNA mensageiro combina-se com um complexo de ribossomo, RNA transportadores e aminoácidos. 3. A proteína é sintetizada. No experimento de laboratório hipotético, realizou-se uma síntese proteica utilizando DNA de um gene humano, RNA transportadores de ovelha e aminoácidos do coelho. Ao final do experimento, obteve-se uma proteína. Lembra o que eu falei? Que o DNA, que o gene é uma coisa universal, o código genético é universal. Então, o mesmo código corresponde ao mesmo RNA transportador e ao mesmo aminoácido, não importa qual ser vivo seja. Então, ao final do experimento, obteve-se uma proteína de quem? Vamos ver? Letra A, humana, tá? Por quê? Porque ele é universal. As informações são a mesma, tá? Então, a proteína foi feita humana, mesmo utilizando o RNA transportador e aminoácidos de outros seres. Aqui, gente, recordar é viver. Quando a gente não podia fazer videoaula, tudo, né? A gente fazia umas práticas com os alunos. Então, eu achei interessante mostrar para vocês umas fotos que eu achei assim, sem querer, tá? Preparando essa aula, de quando eu fazia os materiais com os meus alunos para ensinar síntese de proteína. Estão vendo que eu estou bem novinha e bem magrinha, né? Mas faz parte. Se alguém conhecer alguma das pessoas, isso já faz muitos anos, tá? Então, olha lá, eu estou mostrando a passagem, ó, o RNA mensageiro, aqui o ribossomo, os 2 sítios, olha lá. Depois eu falando que aqui já era a proteína, né? Ligação. Aqui é em outra sala, né? Então, aqui o RNA mensageiro, aqui o ribossomo, aqui ele passando, deslizando, né? Aqui formando a proteína novamente. Muito bem. Eu desejo que você tenha uma segunda-feira maravilhosa e uma semana de muita paz. Boa semana e bom dia. Tudo de ótimo, tá bom? Até mais.